Fala pessoal, seja muito bem-vindo aí no nosso canal. Hoje nós vamos trabalhar com um tema importantíssimo aí, né? Infelizmente, nesse momento de pandemia, muitas pessoas ficaram na situação de desemprego e estavam próximas de aposentar e não sabem como fazer essas contribuições. Bom, eu vou te ajudar, tá? Se não for a sua situação de desemprego também, for uma outra situação que você queira contribuir com a Previdência, preste atenção nesse vídeo aí que a gente tem vários códigos de contribuição, dependendo aí, né, de cada situação, e eu vou te explicar um a um. Vou detalhar tudo e vou mostrar se você está fazendo errado ou está fazendo certo, tá bom? Então, vem com a gente, vamos lá. Bom, pessoal, como dito, né, nós vamos trabalhar com as contribuições de segurados, conhecido como segurados facultativos, tá? Basicamente, a gente tem várias formas de contribuir na condição de segurado facultativo. Tem o trimestral, tem o mensal, tem o de 5%, de 11%, de 20%, tem o complementar. Então, calma, vamos no passo a passo, que eu vou te explicar tudo. Criei um roteirinho aqui bonitinho para você acompanhar aqui junto comigo. Criei tabelas, você vai ver aí junto do vídeo com a gente, que vai ficar uma coisa bem legal, bem interessante, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Augusto Tutor, advogado especialista em Previdência, tá? Toda terça e quinta-feira a gente está por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, já inscreva-se aqui, ative as notificações para ficar por dentro com notícias importantes igual essa daqui, ok? Se você não me acompanha no Instagram, isso aqui eu tirei de lá, muitas pessoas têm dúvida, tá? Vou deixar meu Instagram aqui embaixo, @braguinitor, vamos lá conversar com a gente, que eu poder te ajudar aí nesse dia a dia. Se você é amigo, colega, advogado, também seja muito bem-vindo. Deixa aqui suas dúvidas no que eu puder te ajudar. A gente troca informação, tá? Tanto aqui quanto lá no Instagram, para a gente trabalhar com esse tema tão importante, tá? No direito previdenciário. Bom, eu tenho recebido aqui no escritório muitas pessoas, né, com dificuldades sobre os preenchimentos. E não só isso, muitas pessoas vêm fazer planejamento previdenciário, e a gente acaba analisando que os recolhimentos estão errados. É muito comum, né, as pessoas recolherem errado, não saber se isso está certo. Você puxa lá no CNIS, tem um monte de informação no CNIS que muita gente não sabe interpretar. Mas calma, eu vou tentar te ajudar e você vai conseguir entender isso de uma forma tranquila. Bom, como o tema do vídeo sugere, né, para as pessoas desempregadas, eu vou trabalhar especificadamente aqui com os segurados facultativos. O que eu quero tirar aqui de lado são os contribuintes individuais, que são os profissionais liberais. Profissionais liberais, eles já são obrigados a contribuir com a Previdência, né, por uma alíquota aí de 20% sobre o valor do rendimento, sendo o mínimo do salário mínimo e o máximo do teto da Previdência. Esse é um outro tipo de segurado que ele já é obrigado a contribuir. Para os outros segurados que não são obrigados a contribuir, por exemplo, acabou de ficar desempregado numa situação aí de pandemia, numa situação difícil que o país está passando, ou mesmo não estando desempregado, quer contribuir com a Previdência Social, ou está sem trabalhar, quer contribuir com a Previdência e não tem uma atividade profissional liberal, esse é o vídeo para você assistir até o final e eu vou te ajudar, tá? Já compartilhe aí com pessoas que você acredita que esteja nessa situação, compartilhe aí com seu amigo que acha que pode estar contribuindo de forma equivocada, tá? E segue aí com a gente até o finalzinho para você pegar todas as tabelas que eu vou deixar aqui para você. Bom, o contribuinte facultativo ele tem basicamente 3 alíquotas de contribuição: 20%, 11% e 5%. A alíquota, pessoal, nada mais é do que o percentual que você paga sobre determinado valor. Então a gente fala às vezes alíquota e a pessoa não sabe o que é. Então, nada mais é do que um percentual. 5% sobre determinado valor, 11% ou 20% sobre determinado valor, tá? E aí começa a grande dificuldade de cada situação. E eu criei algumas tabelinhas aqui para ficar fácil para você entender e para a gente conseguir trabalhar. Bom, vamos trabalhar primeiro com os segurados de 11% facultativo e de 20% também facultativo. Dá uma olhada na tabela que eu criei para você, como ela vai ficar bem didática. Então, olha só, alíquotas de 20% e 11%. Então, para o segurado facultativo mensal, ou seja, aquele que não é obrigado a ficar vinculado com a Previdência, igual você está vendo na tabelinha aí, aquele que não é obrigado a contribuir, aquele que quer vincular-se à Previdência Social, ele pode contribuir aí com 20% ou 11%. Se ele quer pagar mensalmente, todos os meses ele paga o carnezinho, ou ele emite aquela guia no INSS no sistema, ele vai utilizar o código 1406.
E aí vai ser um 406, mas sobre qual valor? Aí a gente tem entre o mínimo, né? O salário mínimo hoje está R$ 1.045 e o máximo do teto do INSS hoje está R$ 6.101,06. Então esse segurado ele vai pagar 20% sobre o salário mínimo ou qualquer outro valor até o teto. Então se for 20% do salário mínimo, vai dar aí valor mensal R$ 209 por mês, todo mês ele vai pagar. Se ele quiser pagar até o teto do salário, teto do INSS, aí vai ser 6.101,06 vezes 20%, vai dar um valor mensal de R$ 1.220,21, tá? Esse aqui basicamente é isso. Agora, se de outra forma ele não quiser pagar de forma mensal, ele quiser pagar de forma trimestral, aí vai ter o código 1457, facultativo trimestral, com alíquota de 20% também. No finalzinho do vídeo eu vou explicar para vocês como funciona esse pagamento trimestral. E aí nós temos os outros códigos. Contribuinte mensal para 11%, o código 1473. E aí se ele quiser pagar, ao invés de pagar mensalmente, ele quiser pagar trimestralmente, ele paga aí o 1490, tá? 1490, 11%. Volta aqui para mim. Isso é importante, pessoal. Tem outros códigos, mas é importante eu trabalhar aqui só para você entender. Então a gente tem basicamente duas situações aí, tá? 20% e 11% do salário mínimo. Por que isso é importante eu frisar bastante isso? Porque muitas pessoas estavam aí próximos de aposentar e caíram numa regra de transição. Foi mandado embora e faltava contribuição e você precisa continuar contribuindo para chegar aí, não atingir idade mínima de contribuição e tudo mais. Então, isso é importante fazer. Parêntese, antes de tudo, a parte mais importante mesmo é você planejar isso direitinho. Qual o valor que você vai pagar? Mas é melhor eu pagar um salário mínimo? É melhor eu pagar o teto? Então, esquece isso, veja um profissional de sua confiança para ele calcular e projetar isso tudo para você, os impactos que isso vai ter no seu valor da sua aposentadoria, tá? Essa é a parte mais importante aí para você não sair pagando o valor errado aí para reduzir sua média contributiva ou jogar dinheiro fora, sendo que não vai ter impacto nenhum na sua média contributiva. Então, se organize direitinho aí para isso, tá? Então, você viu lá que a gente tem duas situações. Primeiro, se eu quero pagar mensal 20%, ou se eu quero pagar trimestral sobre 20%. Isso é uma situação. Se eu quero pagar mensal sobre 11%, e se eu quero pagar trimestral sobre 11%. A grande diferença entre 20% e 11% são duas. Na contribuição de 11%, você não aposenta na aposentadoria por tempo de contribuição. Então, se você precisar cumprir uma regra de transição, talvez seja mais interessante pagar os 20%. E além de você não conseguir obter a aposentadoria por tempo de contribuição, você também não consegue levar isso para o serviço público. Se você passa no serviço público, o INSS aí tem que emitir uma certidão para você averbar esse período no INSS. Se você estiver pagando 11%, você não consegue. Mas eu quero considerar, aí depois você tem que fazer uma guia de complementação, que é na onde a gente vai entrar aqui no mérito. Olha aí na situação como funciona. Vamos lá. E aí você tem uma outra situação também, que é muito específico aqui, que é o código 1821, já peguei casos aqui de pessoas contribuindo nessa situação, que é o facultativo exercente de mandato eletivo, que é o recolhimento complementar. Quando ele exerce algum mandato eletivo, e aí precisa complementar contribuição, é o facultativo. Bom, legal. E aí eu contribuí sobre 11% e eu quero fazer a complementação. Que código que eu uso? E aí você tem dois códigos basicamente, que é o 1686, que é para o facultativo mensal, complementação de 9% para o plano mensal, que aí você pega a aposentadoria por tempo de contribuição mais a CTC para levar para o serviço público. E você pode pegar aí também o 1694, que é para o contribuinte facultativo trimestral, complementação de 9%, para o plano normal. Então, volta aqui. Então, 20% é o comum, você pagou, vai considerar todos os direitos da Previdência, 11% é aquele que você tem direito não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e à emissão de CTC. Mas você pode complementar. Então, se for para complementação de 11% do contribuinte mensal, é um código. Se for para complementação do contribuinte facultativo trimestral, é outro código. Já deixei na tabela aí para você. Agora nós vamos entrar no contribuinte de baixa renda, que é aquele que pode pagar 5%, que é o que o pessoal está aqui em muita dúvida também. O pessoal está numa situação de desemprego, está numa situação complicada e querem pagar 5%, e não é sempre que isso se enquadra.
Então você pode se complicar, preste atenção quando é que você vai poder pagar 5%. Eu coloquei aí 3 situações que você tem que observar. Olha na tela aí comigo para você aprender. Primeiro, você não pode exercer atividade remunerada e deve se dedicar de forma exclusiva ao trabalho doméstico em sua residência, na sua própria residência. Você não pode possuir renda própria e você tem que pertencer à família de baixa renda, com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, que é o CAD Único. A atualização deve ser feita a cada 2 anos. Então volta aqui para mim. Primeira coisa, você se enquadra nessa situação? Essa é a primeira pergunta. Se você não se enquadrar em nenhuma dessas situações, você não pode. Se você não se enquadrar em uma dessas situações, você também não pode contribuir com 5%. Isso pode te dar problema e você pode perder direito a algum tipo de benefício junto à Previdência Social. Mas, se você se enquadra nessa situação, eu vou passar os códigos de recolhimentos para você. E se você quiser sair dessa situação porque pagou errado e quiser complementar, eu também vou te passar os códigos de complementação nas alíquotas de 11% e de 20% nessa situação de segurado. Então, olha a tabela aí para você aprender junto com a gente. Então, vamos lá. Código 1929, que é para o facultativo mensal de 5%. Aquela situação da pessoa, do segurado, que se enquadra aí nas 3 situações que eu trouxe para vocês, ele tem que pagar um código 1929 todos os meses. Na situação do facultativo trimestral, como eu disse, no finalzinho do vídeo eu vou explicar como funciona o trimestral, as contribuições, ele tem que pagar o código 1937, que é o facultativo trimestral de 5%. Agora, volta aqui para mim. Vamos imaginar que você pagou sobre 5%, mas, nossa, paguei errado, eu não me encontrava na situação aí de baixa renda, não fiz o meu cadastro lá no CAD Único, não consigo provar que eu sou baixa renda, eu quero complementar isso, tem os códigos de complementação também. E aí você vai ter 4 códigos de complementação, um código para 11% mensal, um código para 11% trimestral, um código para 20% mensal e um código para 20% trimestral. E depois eu vou detalhar para você como funciona esse trimestral, se vale a pena você fazer ou não. Vamos voltar lá para a tabelinha para você ver os códigos de complementação nas alíquotas de 5%. Olha só. Então, o código 1830 é para facultativo de baixa renda mensal, complemento de 6% para o plano simplificado de 11%. Então, aqui, se você pagou 5% e quer contribuir para ter direito à aposentadoria por idade, por exemplo, né? E não é a aposentadoria por tempo de contribuição, se você quer lançar aí no código de 11%. 1848 é para facultativo de baixa renda no código trimestral, então complemento de 6% para o plano simplificado. E aqui nós temos mais 2 códigos, que é o código 1945, que é o facultativo de baixa renda mensal, complementando aí 15% para o plano normal, e o código 1953, que é o facultativo de baixa renda trimestral, complemento de 15% para o plano normal. Então, volta aqui. Dessa forma, pessoal, eu abrangi com você todas as situações aí que você pode pagar. 11%, 5% e 20%. Facultativo mensal, facultativo trimestral, facultativo aí de complementação. O que você tem que colocar na cabeça, igual está na tabelinha aqui, que você tem basicamente 3 códigos que muita gente não conhece. 1406, que é o código de 20%, 1473, que é o código de 11%, e o 1929, que é o código de 5%. Isso é o que normalmente você tem que pagar. 20% você vai pagar 1406 todos os meses, 11% 1473 todos os meses, 5% 1929, que é o código, todos os meses. Agora nós vamos passar para aquelas pessoas que querem pagar de forma trimestral isso. Você tem essa possibilidade também. E eu vou detalhar um passo a passo para você aqui, 3 situações que você tem que observar para você fazer o recolhimento de forma trimestral. Observa na tela aí comigo para você aprender. Contribuições trimestrais. Então, primeira coisa, o código utilizado deve ser o específico da contribuição trimestral. Então, você vai entrar nas tabelinhas que eu coloquei para você e vai verificar, eu quero pagar trimestral, vê o código da tabelinha que o doutor colocou para mim, que código que dá certo para eu contribuir. Segunda situação, o valor da contribuição tem que ser igual ao salário mínimo multiplicado por 3, ou seja, só serve para quem contribui sob o salário mínimo. Então, volta aqui.
As contribuições trimestrais só vai servir para quem contribui com salário mínimo. Então, se você vai fazer um lançamento de código, você vai ter que pegar 1.045, que é o salário mínimo, vezes 3, que vai dar 3.135, e multiplicar pela alíquota, ou seja, pelo percentual que você quer pagar. Se for de 20%, você vai pagar no trimestre R$ 627. Então, volta lá para você ver os outros requisitos. E o campo de competência da guia da Previdência Social deve ser preenchido obedecendo os trimestres civis. Aí eu trouxe para você o trimestre civil, dá uma olhada que legal. Então, no trimestre, abrange a competência de janeiro, fevereiro e março, tem que ser pago do dia 1º até o dia 15 de abril. As competências de abril, maio e junho tem que ser pagas do dia 1º até o dia 15 de julho. As competências de julho, agosto e setembro tem que ser pago do dia 1º até o dia 15 de outubro, e as competências do mês outubro, novembro e dezembro tem que ser pagas do dia 1º ao dia 15 de novembro. Então, observe, você pode pagar mensalmente, trimestralmente. O que você não pode é confundir os códigos de recolhimento, que é que muita gente está acontecendo. Outro ponto importante que você deve observar na hora de fazer o preenchimento aí da sua guia, seja no site da Previdência, seja lá na GPS. Quando você preenche pelo site da Previdência, você já consegue observar se tem erro ou não. Mas você precisa identificar o seu NIT, o número de identificação do trabalhador, que é o que você vai ter que lançar. Cuidado para não lançar números errados, que você vai ter dificuldade de provar. Cuidado para não lançar código errado. Ficou com dúvida? Deixa aqui para mim nos comentários, manda para mim lá no direct, vamos tentar te ajudar lá no Instagram também, tá bom? Inscreva-se no canal, que amanhã, na próxima semana, cedinho a gente está aqui falando de direito previdenciário. Tchau, tchau!